Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito del ACV, tanto el ACV isquémico quanto el hemorrágico. Clase sumamente importante, siempre se pregunta eso, principalmente a respeito de la terapêutica del ACV. Entonces nosotros vamos a ver, preparé una clase bien completa y bien copada para que de una vez por todas ustedes aprendan qué es el ACV. Bueno, vamos a compartir el Power entonces y ahí vamos a empezar con nuestra clase. El accidente cerebrovascular, tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. ¿Cuáles son sus diferencias? Básicamente, la fisiopatología, que uno nosotros tenemos la disminución del flujo sanguíneo de una determinada zona, y el ACV hemorrágico tenemos la rotura, por ejemplo, de un aneurisma o hasta mismo en un traumatismo craneoencefálico, rotura de los vasos y eso empieza a sangrar adentro del cerebro. ¿Cuál es el más frecuente? El isquémico. ¿Cuál es el más grave? Es el hemorrágico. Por suerte, por lo menos es el más grave y es menos frecuente. Entonces, ¿cómo se ve en un ataque ambos? El ACV isquémico generalmente se ve una región más hipodensa, ¿sí? Como podemos ver acá, y el ACV hemorrágico, por cuenta de la hemoglobina, nosotros vamos, no por la hemoglobina, por el hierro, nosotros vamos a ver una zona más hiperdensa en el ataque cerebral. Bueno, ¿cuál es el concepto de ACV? De una manera bien resumida. La clase está un poquito larga, por eso voy un poquito más rápido por ahora. Pero después, cuando vamos llegando a las partes más principales, por ejemplo, diagnóstico y tratamento, yo voy un poquito más despacio, porque esa parte sí o sí nosotros tenemos que saber. Bueno, concepto de ACV. Clínicamente é definido por conta de uma presença de um déficit neurológico de instalação aguda, ou seja, é abrupta. Se, por exemplo, o que passa é que é frequente ver também, eu tenho um tio que já teve uma vez um ACV, basicamente que ele tuvo, a noite se dormiu e a la manhã já despertou com essa alteração motriz generalmente hemiparência. Ele apresentou uma hemiparência do lado direito, se não me falha na memória. Mas, basicamente, generalmente, é uma presença de um déficit agudo. Sempre ante um déficit agudo, neurológico agudo, nós devemos pensar em ACV justamente por la frequência. E temos os dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. E o ACV, então, epidemiológicamente hablando, representa 50% de los trastornos neurológicos que vienen a la guardia, o sea, en el hospital. Es la segunda causa de muerte, solamente se supera por las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y la primera causa de discapacidad. Que eu me refiro a discapacidade? Por exemplo, deixa de mover o membro, deixa de caminhar, não consegue mais trabalhar por conta dessa discapacidade. É a segunda causa de demência, porque acuérdense, e isso sempre se pergunta, qual é, em los choice, nos orales, qual é a primeira causa de demência? É o Alzheimer. Se gravem isso porque sempre é perguntita e é trampita. É a segunda causa de demência, o ACV. Ou seja, a primeira causa é Alzheimer, e a segunda causa de demência é o ACV. E generalmente se dá em 2/3 dos pacientes, ou seja, 66% dos pacientes, se dá em los maiores de 65 anos. Bueno, vamos a classificar então o ACV. O ACV temos o isquêmico e o hemorrágico, o mais frequente, como já falamos, é o isquêmico, 70-80%. Pode ser global ou focal. Focal se divide a sua vez em dois subgrupos, que é o infarto cerebral focal e o AIT, acidente isquêmico transitório. E o hemorrágico, menos frequente, graças a Deus, porque é o mais grave. ¿Por qué es el más grave? Porque se rompe el vaso, empieza a sangrar adentro del cráneo y el cráneo es hueso, o sea, no se expande, entonces genera una compresión y eso genera áreas isquémicas en otras partes, porque el cerebro contacta con el hueso, empieza a empujar el cerebro porque es bien blando, bien friable el cerebro, entonces empieza a empujar y esas áreas que están por compresión disminuyen su vascularización y entonces por eso que va a generar concomitantemente, además del área que tiene la hemorragia, va a generar también una disminución del flujo sanguíneo, una isquemia en algunas determinadas, en otras regiones, en el caso. Entonces, el hemorrágico, vamos a tener la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, que puede ser ventricular o parenquimatosa. Ya vamos a ver todo eso, pero básicamente para clasificar el ACV, es así que nosotros clasificamos todo el ACV, o sea, tanto el isquémico quanto el hemorrágico. Vamos a un caso clínico ahora para entender el ACV. Básicamente, vamos a imaginar que estamos ahí de guardia y llega María, que tiene 62 años, tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia y está en tratamiento con ácido acetilsalicílico, losartán y metformina. María, entonces, vino a la guardia con una historia de debilidad del lado izquierdo del cuerpo y dificultad para articular las palabras hace 1 hora y 15 minutos. Entonces, vino con debilidad del lado izquierdo,
ou seja, hemiparesia, do lado esquerdo do corpo, e dificuldade para articular as palavras. Como nós chamamos essa dificuldade? É desastre, ¿sí? O término médico é desastre. Al exame físico, importantíssimo uma coisa, perguntar a respeito do tempo, porque o tempo é quem nos vai a dizer que nós vamos fazer com esse paciente, se vamos fazer o tratamento com o alteplase ou RTPA, ou se vamos fazer a trombectomia mecânica, ¿sí? Por isso que é sumamente importante descobrir o tempo que começou esse déficit neurológico. Outra coisa sumamente importante, se o paciente despertou, como é o caso do meu tio, despertou ou seja, do sonho, a la manhã, com o déficit neurológico, se conta todo esse período que ele estava dormindo, desde o início, desde que se acostou. Ou seja, generalmente nós vamos dizer que o tempo desse ACV foi, por exemplo, desde a última hora que ele estava bem, ou seja, se se acostou às 10 da noite, estava bem, e despertou às 8 da manhã, dormiu 10 horas. Então, nós vamos dizer, se o paciente despertou às 8 e já tem o foco, o déficit neurológico, vamos dizer que esse tempo de isquemia foi esse ACV isquêmico, sim, foi produzido em um lapso de 10 horas, ou seja, tem hace 10 horas que tem esse déficit neurológico, porque nós não temos como descobrir em que ponto do sonho que ocasionou que tuve o ACV, então sempre se conta todo o período que dormiu. Bueno, el exame físico, Maria, sí, que estamos falando de Maria, vino com pressão arterial de 160 por 90, índice de mercúrio, frequência cardíaca de 90, e a auscultação tem ruídos arrítmicos sem soplos agregados. Já vamos ver por que isso é importante, ¿sí? Em las causas del ACV isquêmico. Tem, então, presenta a exploração neurológica, hemiparesia esquerda completa a predomínio braquifacial. Quando há predomínio braquifacial, quer dizer que a paresia facial e braquial do membro superior é mais grave que a paresia da perna, ¿sí? E presenta hipoestesia hacia a esquerda e disártria, ou seja, presenta um síndrome motor e um síndrome sensitivo ao mesmo tempo. Outro ponto mais importante também, sumamente importante, quando habla de hemiparesia, sí ou sí devemos dizer se é igual em membro superior e inferior ou se há predomínio de membro superior ou membro inferior. Isso sí ou sí deve estar na história clínica. E bueno, então pedimos um ataque para Maria, ¿sí? Em ataque nós temos que sempre evaluar se não há fraturas cranianas, se temos que comparar ambos hemisférios, ¿sí? Y evaluar si hay sangramento o no, o herniaciones. ¿Qué es la herniación? Herniación generalmente es ocasionada cuando tenemos hemorragia intraparenquimatosa. Empieza a crecer y empieza a empujar el hemisferio contralateral. O sea, herniación generalmente esa línea media acá se traslada, se va hacia, por ejemplo, hacia acá. Sí, debería ser bien recta y empieza a irse. Entonces, eso es una herniación. Bueno, básicamente, entonces, vino María con los antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipidemia, 62 años en tratamiento, pero vino con déficit focal neurológico abrupto, agudo. ¿Cuál es el punto que nosotros tenemos que sí o sí nos importar? Es a respecto de los ruidos arrítmicos. Probablemente María tiene un ACV isquémico por cuenta de una arritmia, como por ejemplo, una causa frecuente es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular generaba trombos en la aurícula y ese trombo alguna vez se desprendió, formó un émbolo y fue ocasionar un ACV isquémico. Bueno, ojo, el trombo estava en la aurícula derecha o en la izquierda? Eso es pregunta de tramposa, pero se pregunta. El trombo, obviamente, estava en la aurícula izquierda. Sí, sí, no tiene ninguna patología cardíaca, pero lo más frecuente y lo que más se ve es cuando el trombo está en la aurícula izquierda, que va para la circulación sistémica y para en el cerebro y hace el ACV isquémico. Bueno, entonces, nosotros antes de empezar a hablar de ACV, tenemos que hablar a respecto de la irrigación cerebral, principalmente del sistema carotídeo. Necesitamos saber el básico, por ejemplo, que tenemos la arteria carótida comum e a artéria carótida interna e externa. Então, carótida comum e que se subdivide em carótida interna e la externa. Qual é a mais importante para nós? É a carótida interna. Por quê? É a carótida que vai se ramificar e vai dar a artéria cerebral média. Guardem esse nombrecito. Então,
carótida comum, carótida externa e interna, e la interna vai dar a artéria cerebral média. ¿Por qué es importante por lo menos recordar de la artéria cerebral média? Porque ela es la artéria que mais frequentemente ocasiona obstruções por conta do ACV, ou seja, o ACV isquêmico generalmente é generado a nível da artéria cerebral média. Então, por que também é importante saber a respeito da artéria cerebral média? É porque irriga grandes, como pode ser, grandes quantidades de neuronas. Por exemplo, irriga neuronas que estão relacionadas com a motricidade, o sistema motor, el habla e el cálculo. Se, por exemplo, a artéria cerebral média irriga toda essa parte. Parece pequeno, não? Pequeno, não? Pero imaginem, vamos agarrar outro corte. A artéria cerebral média irriga todo isso. Sí, parece pouco nessa imagem, pero aí se vê melhor. Então, a artéria cerebral média irriga toda essa porção cerebral em ambos hemisférios. Por isso que é sumamente importante saber a respeito de ela, porque é a mais frequente que se obstrui. Então, se temos uma obstrução dessa artéria que irriga toda essa parte cerebral, toda essa porção cerebral, nós vamos ter generalmente um déficit neurológico que vai apresentar como o paciente, a clínica do paciente: hemiplegia, hemihipoestésia, hemianópsia, homonímia, com parecia de la mirada contralateral e afásia. Então, vai ter hemiplegia, que é a respeito de um transtorno motor, hemihipoestésia, que é um transtorno sensitivo, hemianópsia, transtorno visual, e parecia de la mirada contralateral e afásia, que também está relacionado com el habla e também relacionado com a porção visual. Então, se nós temos uma ACV na artéria cerebral média, o paciente pode apresentar-se dessa forma. Quais são os fatores de risco para que o paciente tenha ACV isquêmico? Temos fatores modificáveis e não modificáveis. Generalmente, nós, quando vamos falar de fatores modificáveis e não modificáveis, temos que nos acordar dos fatores de risco da hipertensão arterial. Generalmente suelen ser os mesmos, ¿sí? Só que agora temos alguns que foram agregados nos últimos 2, 3 anos. Bueno, então, não modificáveis seria como, por exemplo, sexo, a idade, fatores genéticos, e modificáveis, aí vão a ter dos fármacos. Déjame eu ver, está gravando, senão por aí estou hablando como louro e não está, sim, está gravando todo aqui. Então, os não modificáveis, sexo, idade e fatores genéticos, e os modificáveis, principalmente fármacos, tabaco, obesidade, dislipidemias, de la obesidade, tem o sedentarismo, a hipertensão, diabetes. Quais foram os novos fatores de risco que foram agregados? Síndrome de apneia do sonho e migraña com aura. ¿Sí? Esses dois fatores de risco são fatores de risco para o ACV. Ojo, porque isso se pergunta bastante nos exames. Então, fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os novos que foram agregados seriam apneia do sonho e migraña com aura. Basicamente isso. Quais são os mecanismos que vão generar um ACV isquêmico? E aí temos vários mecanismos, vamos ver os principais de maneira bem resumida. Mecanismo, um dos principais e frequentes é a cardioembolia. Generalmente vamos ter a formação de trombo no coração, seja um trombo de la pared, ou seja um trombo que sai, por exemplo, das válvulas cardíacas. Por exemplo, quando o paciente tem uma endocardite com uma vegetação, essa vegetação pode ser séptica, então se pode deslocar, ou seja, pode despegar aí um pedacito desse trombo séptico e então se formar um êmbolo séptico. Esse êmbolo pode ir ao sistema nervoso central e generar o ACV. Lá, o trombo nas paredes cardíacas, como por exemplo, a Maria, que nós estávamos falando, que tinha uma FA provável. ¿Sí? O ideal acá seria ser um eletrocardiograma e aí tratar essa paciente. Então, pode ser generado então uma cardioembolia por trombos em las paredes ou trombos em las válvulas. Esses trombos se despegam, cardioembolia é um mecanismo de ACV isquêmico. Então, se despega e vai e obstrui uma artéria de menor tamanho. Outro mecanismo é, por exemplo, a ateroembolia, ou seja, a enfermidade dos vasos grandes, dos grandes vasos ou a ateroembolia. O que passa? A ateroembolia, então, é o acúmulo de LDL em la parede das artérias e esse acúmulo de LDL, de colesterol, faz com que pode ser causado por dois mecanismos, basicamente. Essa placa pode crescer a um ponto que obstrui o vaso, ou seja, a artéria carótida externa, e então pode generar um processo obstrutivo justamente por esse trombo, ou pode generar, por exemplo, um acidente de placa, e esse acidente de placa genera um êmbolo, e então esse êmbolo viaja hasta a artéria cerebral média, que é o mais frequente. Outro mecanismo de ACV, então, já vimos cardioembolia,
ateroembolia. E agora vamos ver os infartos, as enfermidades dos vasos pequenos, que seriam os infartos lacunares. Generalmente são pequenos infartos, está muito relacionado com a demência vascular. Muitas das vezes o paciente tem diversos infartos lacunares. Esses infartos, muitas das vezes, estão relacionados com uma alteração de los vasos chiquitos e as lesiones, as localizações típicas desses infartos lacunares, generalmente é no centro semioval, coroa radiada ou en el puente. Não se pergunta a localização típica, só se pergunta o seguinte: são pequenos infartos, generalmente o tamanho é importante saber, menos de 1,5 centímetros, se pergunta isso, e muito relacionado com a demência vascular. Muito relacionado com a demência vascular. O paciente vai ter diversos pontos de infartos lacunares e então pode generar uma demência vascular. Então, cardioembolia, ateroembolia, ACV lacunar, por conta de uma alteração da parede de los vasos. E agora vamos a... outra cosita, da ACV lacunar, antes que me vaya a los outros, casi me olvido. Graças a Deus que puse acá el power extra. Afecta fundamentalmente el ACV lacunar las arterias perforantes. Elas não têm a mesma estrutura de los vasos, as arterias normais. Por conta de uma hipertensão arterial, que generalmente esse paciente mais anciano, os infartos lacunares, ou seja, a demência vascular generalmente se vai apresentar em pacientes mais ancianos, maiores de 55, 65 anos. Por conta da hipertensão crônica, há processo de lipohialinosis desses vasos e então há formação de microateromas. E esse microateroma generalmente genera a obstrução e vai causar uma isquemia lacunar. Então, todo isso ocasiona um processo obstrutivo, que vai ser uma isquemia lacunar. ACV lacunar, o tamanho é menor de 1,5 centímetros. Acuérdense isso porque se perguntam. E essa é a fisiopatologia da formação do ACV lacunar. Quais são os outros mecanismos que nós vamos ter para que pueda generar-se um ACV isquêmico em nosso paciente? Dissecção arterial. Bueno, a dissecção arterial é quando temos a debilidade da parede e então empieza a formar-se acá como se fosse uma bolsita llena de sangue. Generalmente são pacientes jovens e que está relacionado com o exercício físico. É uma causa muito importante de ACV em pacientes jovens. Generalmente eles vão cursar com cefaleia, dolor cervical e vértigo. E o que vai passar acá? Temos a formação acá como se fosse de uma bolsita. Se forma um hematoma acá intra-parede, dentro da parede se forma o hematoma e qual é o ponto? E nesse hematoma pode haver a formação de trombos ou esse hematoma pode obstruir toda a parede e então se vai generar a isquemia, ou seja, a hipoperfusão. Imagine, está passando a sangue hacia a dissecção da artéria e então essa dissecção ou pode formar um hematoma gigante que obstrui toda a luz, ou desse hematoma pode ser um trombo e desse trombo pode despegar um trocito e viajar e produzir um ACV isquêmico. Por outras causas que são menos importantes, pero que sim, generalmente hay que saber, são as vasculites, trombofilias, hemoglobinopatias, como a anemia falciforme, e procedimentos que podem generar, por exemplo, procedimentos como, por exemplo, cirurgias prévias, podem generar acidente cerebrovascular isquêmico, justamente relacionados com as embolias, os trombos e as embolias. Mecanismos de ACV isquêmico, cardioembolia, sí ou sí hay que saber, ateroembolia, sí ou sí também hay que saber, a dissecção arterial, muito importante, os infartos lacunares são que sí ou sí não pode faltar em uma hora de dizer quais são os principais mecanismos do ACV isquêmico. Saber isquêmico hemorrágico, quais são os tipos e as causas. As causas acá nós estamos falando todo a respeito da fisiopato. Pero o que passa? Sempre quando temos a obstrução do fluxo sanguíneo cerebral, nós vamos ter em uma determinada região alteração do metabolismo energético. Ou seja, se não liga sangue, não liga oxígeno, nós vamos utilizar vamos fazer o metabolismo anaeróbico que vamos ter a formação de ácido láctico. Então, isso facilita uma alteração da membrana e isso vai aumentar o sódio e o cálcio intracelular e saca o potássio. Ou seja, o mecanismo de glucólise anaeróbia saca o potássio hacia o extracelular, porque o potássio generalmente está intracelular, 98% é de ubicação intracelular, e essa isquemia vai estimular a liberação de neurotransmissores e citotóxicos, facilitando um estresse oxidativo. E isso vai facilitar e vai formar um edema local. Então, a fisiopatogenia do ACV basicamente é o seguinte: deixa de ligar o fluxo sanguíneo e termina
em um estresse oxidativo intenso, e esse estresse oxidativo facilita a alteração da permeabilidade da membrana, e isso genera um edema local. Então, ACV isquêmico, já vimos fatores de risco, causas, la patogenia, e agora vamos ver os tipos que há. Sumamente importante e há que saber. Quais são os tipos de ACV? Bueno, os tipos de ACV são o acidente isquêmico transitório, o TIA, o stroke ou ACV estabelecido, o ACV progressivo e o déficit neurológico isquêmico irreversível. Qual é a diferença entre esses quatro? O acidente isquêmico transitório é basicamente eu tive isso, sí, bien horrible. Generalmente tarda menos de alguns minutos para... O paciente tem um déficit neurológico de alguns segundos ou minutos, e depois esse déficit neurológico termina, ou seja, desaparece. O stroke ou ACV estabelecido é, por exemplo, aquele paciente que tem uma obstrução de algum vaso e vai progressando sua clínica, ou seja, já tem o diagnóstico de ACV. O ACV progressivo é basicamente a progressão dos sintomas, como já estava falando, e o déficit neurológico isquêmico irreversível é quando o paciente já passou de um tempo determinado e então não há como recuperar as alterações, por exemplo, uma hemiparesia, uma hemiplegia. ¿Sí? Então, há esses quatro tipos e há que saber. Generalmente não se pergunta os tipos. O que mais se pergunta é se é um ACV isquêmico, se é hemorrágico e como eu trato um paciente com esse ACV. Então, só para acordar, nossa paciente Maria tinha um ACV isquêmico que provavelmente a causa era uma fibrilação auricular. Como é a clínica do ACV? Agora vocês vão querer matar-me, pero isso há que saber. Generalmente é pergunta de exame, pero nós vamos tratar de organizar e deixar um pouquinho mais sencillo a clínica do paciente. A clínica, por modo global e general, generalmente o paciente vai ter então um déficit neurológico agudo, ¿sí? Déficit neurológico focal de início agudo. Generalmente apresenta hemiparesia, pode apresentar hemiparesia, hemihipoestesia, relacionado à síndrome sensitiva, disártria, afasia, ataxia, alterações dos pares craniais e alteração do campo visual. Com frequência se apresenta pródromos em horas ou dias, generalmente o paciente uma semana depois, que vamos ver uma hemorragia subaracnoidea, uma semana antes de ocorrer o ACV, o paciente apresenta uma cefaleia um pouquinho molesta, ¿sí? E muitas das vezes é como se fuera apresenta umas cefaleias antes do ocorrido real do ACV. Quando o quadro se instala à noite, que é frequente de ver, que o paciente despierta com déficit neurológico à manhã, nós devemos contar toda essa área, com todo esse tempo como tempo de ACV, porque isso nos vai delimitar o tratamento de nosso paciente. Então, quando o quadro se instala por la noite, en el sueño, y el enfermo despierta en la mañana, con él en mi cuerpo paralizado, nosotros contamos todo ese tiempo como tiempo de ACV. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bueno, ¿qué es algunos temitas, algunas palabritas acá clave? ¿Qué es afasia? Y sí o sí hay que saber. Afasia es una alteración adquirida del lenguaje y de la comunicación causada por lesión cerebral. Repentinamente, la persona puede adquirir dificultad para hablar, comprender el lenguaje y leer, incluso escribir. ¿Y qué es disártria? Es la dificultad para la articulación o en la pronuncia de las palabras, resultante de uma paralisia ou de uma ataxia de los músculos, de los órganos de la fonación. Entonces, algunas palabritas clave nosotros tenemos que saber, porque quando vamos escrever aí na história clínica, não consigo falar, se pone ou afasia ou disártria. ¿Sí? Ojo a isso. Agora sim, eu falei que vocês me iam matar, pero não vão matar, porque isso é sumamente difícil, pero hay que saber. Quando temos um paciente com um ACV isquêmico, sí ou sí, há síndromes clínicos que nós temos que saber, porque o paciente pode vir com essas características. Bueno, os síndromes clínicos são alguns aí, pido que por favor prestem bastante atenção acá, porque há alguns desses que sempre se pergunta em el exame. Então, vamos ver os síndromes clínicos que podem ser generados por conta de um ACV. Hemiparesia alterna. ¿Sí? ¿Qué es la hemiparesia alterna? La hemiparesia alterna es cuando, por ejemplo, el paciente tiene la afectación de los pares craneales de un lado y la afectación motora del otro lado. Como, por ejemplo, un ejemplo de hemiparesia alterna, que sí o sí hay que saber. El paciente presenta hemiplegia derecha, como nosotros podemos ver acá, o sea,
tiene alteración del miembro superior y inferior de un ambos hemicuerpo, de un hemicuerpo, no ambos, de un hemicuerpo, y tiene parálisis, por ejemplo, facial izquierda. Y junto lleva la parálisis del cuarto y sexto para izquierda. Entonces, eso es una hemiparesia alterna. Hemiparesia alterna es cuando, por ejemplo, entonces tenemos una hemiplegia derecha y afectación de los pares craneales izquierdos, como por ejemplo el 4, 6 y 7, ¿sí? Básicamente eso es una hemiparesia alterna. Lesión o lesión pontina lateral, cuando tenemos, por ejemplo, una isquemia en el... Cuando tenemos una lesión pontina lateral, ¿sí? Una isquemia en esa región, nosotros vamos a llamar el síndrome de Marie-Fox o Marie-Fox. Bueno, eso es la lesioncita, ¿sí? Es re chiquita, pero puede generar una clínica característica. Marie-Fox generalmente no se pregunta, pero por las dudas, el paciente que tiene una lesión pontina lateral puede presentar hemiataxia cerebelar del mismo lado, hemiparesia contralateral y hemihipoestesia contralateral térmico dolorosa. ¿Sí? No es al tacto, es térmico dolorosa. En la clase de síndromes sensitivos nosotros vamos a ver todas essas palavritas claves acá. Síndrome clínico, el síndrome de hemiparesia alterna, síndrome de Marie-Fox, síndrome de Weber, ese sí siempre se pregunta en los orales, ¿sí? Es cuando tenemos una lesión en el pedúnculo del mesencéfalo, pedúnculo mesencefálico, en esa regióncita acá, y nosotros vamos a tener un paciente que tiene hemiparesia contralateral completa, del lado afectado, y parálisis del tercer par ipsilateral, o sea, el paciente tiene ptosis palpebral, desviación del ojo hacia afuera y hacia abajo, y tiene parálisis, hemiparesia contralateral completa. Entonces, ¿cuáles son los síndromes clínicos? Hemiparesia alterna, Marie-Fox y Weber. Otros síndromes clínicos, para que no me maten, por favor, tenemos el síndrome de Benedict, que es básicamente un síndrome que cuando hay afectación del núcleo rubro, infarto del tegmento mesencefálico. Si ustedes se acuerdan, el núcleo rubro estaba relacionado con el síndrome extrapiramidal. El extrapiramidal estaba relacionado con trastornos fundamentalmente de la regulación de todo el síndrome, todo el sistema piramidal, ¿sí? Acuérdense eso, porque es sumamente importante. Si el paciente tiene síndrome de Benedict, ¿sí? El paciente va a tener afectación del núcleo rubro, ¿sí? En esa regióncita acá. Básicamente va a presentar el paciente con síndrome de Benedict, parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar o hemicorea contralateral, porque hay lesión del núcleo rubro, y hemiparesia contralateral por lesión del tracto córtico-espinal. Síndrome de Benedict también generalmente entra en los choice, eso. Tiene parálisis ipsilateral del tercer par, hemiataxia, temblor cerebelar o hemicorea contralateral y hemiparesia contralateral. Síndrome de Parinot. Parinot es cuando tenemos una lesión en la región posterior del tercer ventrículo y del mesencéfalo dorsal superior. Hay comprometimiento de la mirada hacia arriba y eso es bien característico, ya vamos a ver una fotito, ¿sí? Con el signo del sol poente, el paciente queda así. Entonces, cuando tenemos síndrome de Parinot, el paciente tiene el signo del sol poente, parece el pateta, puede haber nistagmos y retracción palpebral. Esa retracción palpebral hace parecer que es un exoftálmos, pero en realidad no. Es solamente la retracción palpebral que genera esa percepción de un exoftálmos. Pero entonces, hay comprometimiento de la mirada hacia arriba, el paciente no consigue mirar hacia arriba, signo del sol poente, que es así, y nistagmos y retracción palpebral. Parece el pateta por cuenta que los ojos del pateta quedan hacia abajo, quedan bien en la porción inferior. Síndromes clínicos, solo para repasar. Hemiparesia alterna, Marie-Fox, Weber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hemiparesia alterna? Sí o sí. Weber, sí o sí se pregunta. Benedict, às vezes entra. ¿Sí? Parinot también, às vezes entra. Y nosotros tenemos más uno que es el síndrome de Wallenberg, que es la más frecuente y esa sí se pregunta mucho en los exámenes. Por ejemplo, síndrome de Wallenberg, que nosotros vamos a tener, mirando así queda un poquito más fácil. Síndrome de Wallenberg afecta la porción lateral del bulbo, en esa porcioncita acá, y el paciente va a presentar con hemiparesia alterna, o sea, afectación facial de un lado y hemiparesia de otro lado, del lado contralateral, hipoestesia térmico-dolorosa, no es táctil, ¿sí? Hipoestesia térmico-dolorosa,
alteración de la marcha y puede haber afectación del hipogloso y desastre. Entonces, paciente con síndrome de Wallenberg, que es el síndrome más frecuente que va a presentar nuestros pacientes, hay lesión de la porción lateral del bulbo va a presentar hemiparesia alterna, hemihipoestesia térmico-dolorosa, alteración de la marcha y afectación del hipogloso o desastre. Sí, eso es el síndrome de Wallenberg. Afecta solamente esa regióncita acá y causa una mierda al paciente. Bueno, último síndrome, creo que es un síndrome relacionado al girus angular del lado dominante del paciente, que es el síndrome de Herstmann o síndrome de los As. ¿Por qué As? Porque el paciente va a presentar agrafia, acalculia, agrafia o agrafia, acá es agrafia en Brasil, pero es agrafia, creo que es, acalculia, agnosia digital y alteración de la orientación. Miren, Herstmann, generalmente ese no se pregunta, ¿sí? Pero por las dudas vamos a poner. En síndrome de Herstmann, nosotros vamos a tener lesión en el giro angular del hemisferio cerebral dominante, generalmente afecta el giro izquierdo, porque nosotros en la gran población tiene el hemisferio izquierdo dominante. El paciente va a presentar entonces los AS, la mnemotécnica AS. A agrafia tem dificuldade ou incapacidade para expressar-se por la escrita. A calculia, dificuldade ou incapacidade de compreender matemática ou de fazer cálculos. E a agnósia digital, incapacidade de diferenciar os dedos de la mano. E alteração de la orientação em relação a que é esquerda e que é direita. Generalmente, a maioria das mulheres tem esse síndrome, sim, porque quando estão aí de copiloto del auto, não sabem que é direito e que é esquerdo, muitas das vezes. Isso suele passar, pero bueno. Então, Herstmann, síndrome de los As, por alteração del giro angular del cerebro del hemisfério dominante. Como que nós vamos fazer diagnóstico del ACV? O diagnóstico del ACV, principalmente quando vem um paciente e nos diz, tenho um déficit neurológico de início agudo. Não vai negar assim, dizendo. Vai simplesmente negar, bueno, doutor, eu não movo meu braço, ou muevo pouco minha perna, perdi a força do braço, ou da perna, ou de ambos. E o que passou? Que eu tenho? Então, o diagnóstico de ACV sempre nós vamos suspeitar quando o paciente venga com déficit neurológico, relatado por ele mesmo paciente ou familiares, de início súbito e cuja sintomatologia persiste no caso de ACV constituído ou desaparece em casos de AIT. Então, se é um ACV constituído, queda a sintomatologia e AIT desaparece a sintomatologia. Generalmente, em menos de uma hora, o AIT desaparece. E não há no AIT imagens radiográficas compatíveis. Ojo, isso é pergunta de choice. No AIT, o déficit neurológico desaparece em menos de uma hora, ou seja, a vezes dura segundos hasta minutos, muitas das vezes dura hasta 30 minutos, ¿sí? E não há imagens radiológicas, ou seja, em LATAC não aparece nenhuma lesão. Ojo, porque isso suele ser pergunta de choice. Diagnóstico clínico e TAC. Sí o sí hay que pedir TAC. Al exame físico tenemos que hacer, obviamente, el exame físico completo, neurológico completo y también el exame físico torácico, abdominal completo, porque se nós nos acordamos de Maria, que vimos al inicio de la clase, nosotros vimos que solamente por una alteración del ritmo de la auscultación, nosotros podemos pensar en algunas determinadas patologías. Entonces, siempre exame físico mega mix completo, gente, por favor, y siempre buscar compromiso como piramidalismo, alteraciones motoras, síndrome piramidal, signos de déficit sensitivos, alterações dos pares craniais e transtornos de funções superiores ou compromisso esfinteriano. Outros signos que sí o sí, por exemplo, os signos vitais, tensão, frequência cardíaca, hacer um eletrocardiograma está de buena onda, assim, quando llega o paciente, o pulso irregular e desigual, sugiere uma fibrilação auricular e soplos cardíacos e carotídeos. Ah, pero por que vamos poner a auscultar lá carótida? Justamente porque en la carótida puede haber la formación de placas de ateroma, o sea, la ateroembolia. Y entonces cuando nosotros ponemos el estetoscopio acá, como el flujo no es laminar, que lo normal sería laminar, nosotros escutamos un soplo sistólico. ¿Sí? O también cuando hay, por ejemplo, un aneurisma de la carótida, es un poquito raro, pero puede pasar. Por ejemplo, nos pacientes jóvenes, ¿sí? Relacionados al ejercicio, nosotros también vamos a percibir el soplo carotídeo.
ou um sopro cardíaco, quando há, por exemplo, uma valvulopatia por uma endocardite ou alguma outra coisa. Sim? Então, exame físico completo. E aí nós vamos buscar a causa, a etiologia. Como que se busca a causa acá? Vamos buscar basicamente laboratório e rotina completo, sempre haciendo um coagulograma. Esse sou eu sacando a sangue, eu odio que saquen a sangue. TAC sem contraste, sempre sem contraste. Por quê? Porque se nós ponemos contraste, podemos confundir-nos com um ACV hemorrágico, ¿sí? A ressonância magnética com difusão, perfusão, electrocardiograma, em caso de sospecha de FA, pero generalmente casi sempre se hace, ecodoppler de los vasos del cuello, sempre para quando sospechamos uma placa de ateroma, uma ateroembólia, e angiorressonância de los vasos intracraniares e extracraniares. E a radiografia de tórax é óbvio. Bueno, tratamento do paciente com ACV. Que é importante e que muitas das vezes é pergunta de exame. É a respeito de, miren esse ataque acá e miren essa zona roja e la verde. Isso, nós temos que entender que sempre quando temos lá episódio de ACV, um paciente com ACV, nós temos que saber que há uma zona de penumbra. O que quer dizer isso? A zona de penumbra quer dizer que basicamente tempo e cérebro. Nós vimos nas diapositivas anteriores que a artéria mais afetada é a cerebral média. E quando temos afectação dessa artéria cerebral média, que irriga uma grande parte de nosso cérebro, temos a afectação de grande massa cerebral, obviamente. Então, a zona de penumbra é basicamente o seguinte: é uma zona que é la irrigada por exemplo, a artéria cerebral média, que quando temos a obstrução dessa artéria pode generar uma zona isquêmica em toda essa região. Zona de penumbra é quando nós não actuamos em tempo adequado ou quando é basicamente a evolução da ACV, ou seja, a área roja acá é a área que não se recupera e a área verde é que possivelmente se nós actuamos nesse paciente, se vai recuperar o fluxo sanguíneo e vai volver o déficit neurológico do paciente, ou seja, pode ter a recuperação de las pérdidas, neuronais. Sim, basicamente, perdão, abre mal. Neurônio nunca se recupera. Solamente nós temos como, se por exemplo o paciente tem uma zona de penumbra tão grande assim, se deixamos de evolucionar, vai crescendo a isquemia e muere toda essa parte, essa região cerebral. E se nós interactuamos a tempo, o paciente pode, por exemplo, ter toda essa área verde recuperada, ou seja, não vai ter a isquemia como deveria ser a evolução normal do ACV isquêmico. Então, a área roja não se recupera mais e a área verde, que é a zona de penumbra, possivelmente se recupera se nós restituímos o fluxo sanguíneo. Se não se trata, toda a área verde muere, ou seja, toda a área verde se torna roja. Então, zona de penumbra é tempo é cérebro. Basicamente, isso hay que acordar-se. O que é a hora de ouro? E isso suele ser pergunta no exame. Hora de ouro é a primeira hora quando o paciente percebeu a alteração sensitiva neurológica, sim? Em los casos de ACV isquêmico, não AIT, ACV isquêmico progressivo. A hora de ouro, então, é quando geralmente nós interactuamos nessa hora. Generalmente há pouca perda neuronal, é mais rápido o regresso do hospital e generalmente genera menos gastos e maior qualidade de vida e esperança de vida aos 5 anos é mais elevada. Quando nós passamos essa primeira hora do início do déficit neurológico, teremos grande perda neuronal e progressivo envelhecimento do paciente, maiores sequelas, por conta que a zona de penumbra aumentou, ou seja, essa zona de lesão teve um aumento aí, por conta que nós tardamos para interactuar, pode generar uma invalidez. Acuérdense que a primeira causa de invalidez é o ACV. Sí, acuérdense eso. Puede generar entonces una invalidez motora o cognitiva a los pacientes. Entonces, na hora de ouro, é a primeira hora quando empieza a ter signos e sintomas de foco neurológico. Tratamento do ACV isquêmico. Sí ou sí, essa é a pergunta. Sí. Primeira coisa, o paciente ligou com suspeita aí, quando suspeitamos de ACV isquêmico, por déficit neurológico, aí me saiu a palavra, se eu se monitoreia oxígeno e vias, por lo menos 2 vias calibrosas, se monitoreio, vamos pôr o electro no paciente, saturação de oxígeno e oxígeno. Decúbito 0 graus, há guias que dizem que é 30 graus, mas se o paciente tolera, o ideal é decúbito a 0 graus, porque assim nós hacemos com que não deixamos o paciente, por exemplo, inclinado, porque se deixamos o paciente a 0 graus, facilita a perfusão cerebral, isso quer dizer,
TAC cefálica, ou seja, TAC de cerebro, sí o sí se hace, y en la fase aguda tenemos que hacer siempre un ABCD al paciente, o sea, siempre asegurar vía aérea, asegurar respiración, asegurar que no se desestabilice hemodinámicamente, es la C, ¿sí? Entonces, A, vía aérea, B, respiración y C, hemodinámicamente estable. Por ejemplo, si el paciente tiene una FA y está hemodinámicamente estable, nosotros la primera cosa que vamos a hacer es una cardioversión en ese paciente. Acuérdense eso, porque cualquier arritmia que genere inestabilidad hemodinámica, la indicación es de cardioversión. Hace veces, paciente María, imaginen que María llegó a nuestro consultorio, monitoreó oxígeno y vías, decúbito 0 grados, hacer um ataque nessa paciente sem contraste, ¿sí? Asegurar via aérea, ou seja, el ABCD, e ventanas trombolíticas. Que é isso? É a ventana, por exemplo, que quando que eu vou a trombolizar mi paciente? Acuérdense que Maria vino com 1 hora e 15 minutos, ¿sí? Depois que começou o déficit neurológico. Então, por isso que é importante bem específico o tempo, porque miren, se o paciente tem menos de 4,5 horas de evolução, está indicada a trombólise endovenosa com alteplase, o RTPA ou alteplase, ¿sí? É o mesmo. Se ele passou de 4,5 horas, nós podemos fazer utilização da trombectomia mecânica, quando menos de 6 horas, e isso já vamos falar. Ou em algumas guias, as guias mais novas, se dizem que em pacientes selecionados, nós podemos fazer a trombectomia mecânica em hasta 24 horas. Então, se hace em casos selecionados, nos quais é possível recuperar áreas que podem ser reperfundidas. Já vamos ver tudo isso. Como eu sei que há áreas que podem ser reperfundidas, é a respeito da ressonância magnética. Hacemos uma ressonância para delimitar a área de penumbra. Nós, com isso, delimitamos se há possibilidade de restituir o flujo e neuronas. Nós vamos fazer a trombectomia mecânica em mais de 6 horas. Se não, a indicação é em menos de 6 horas. Repouso em cama, oxigenação correta e hidratação. Então, ACV isquêmico, paciente ligou, Maria ligou em nosso consultório. Monitoreio oxígeno e vias. Primeira coisa, anamnesis, perguntar quanto tempo hace que tem o déficit neurológico. Monitoreio e vias, decúbito, TAC, nós vamos fazer, aí vamos perguntar e vamos ver se vão ser trombólise endovenosa ou a trombectomia mecânica, acordando sempre de hidratação, plano de hidratação parenteral, oxigenação e repouso em cama. Nós temos que fazer outras medidas generais a respeito da hiponatremia. Temos que tratar essa hiponatremia se o paciente tem um sódio por debaixo de 125 miliequivalentes litros. Acuérdense que sódio normal plasmático é de 135 a 145. Tensão arterial, sumamente importante, isso sempre se pergunta, ¿sí? No exame. Nós só vamos bajar a tensão arterial quando o paciente apresenta mais de 220 por 120 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos bajar? Com labetalol ou nitroprusiato de sódio. Generalmente se utiliza nitroprusiato. Pero por que só atua com essa pressão arterial estratosférica? Justamente porque nosso corpo é tão perfeito que intenta aumentar a pressão arterial para aumentar a perfusão cerebral. E por isso que nós solamente vamos actuar depois disso, porque está comprovado que depois de 220 por 120 diastólica, ou seja, sistólica e diastólica, nós podemos ter, por essas áreas de isquemia, causa uma debilidade do vaso. E então, quando a pressão está muito elevada, por arriba disso, facilita um ACV hemorrágico em cima, porque vai romper o vaso por essa debilidade, e então aí sim o paciente cagado, está cagado. E a hiperglucemia e hipertermia, sim, são fatores de mal pronóstico. Como nós temos que prevenir também a trombose venosa profunda com enoxaparina, e em caso de convulsões, difenilmetantoína, edema cerebral, vamos dar mannitol. Se nós nos acordamos da patogênia, fisiopatogênia, temos que nos acordar que o paciente pode generar um edema cerebral e profilaxis por úlcera por estresse com inibidor de bomba de protões ou AT2, anti-AT2. Bueno, então, manejo general, monitoreio oxígeno e vias, sempre acordar a respeito da hiponatremia, tensão arterial, sí ou sí, hiperglucemia, vamos dar insulina, edema cerebral, vamos dar mannitol, os pontos mais importantes estou ressaltando agora, e também temos que nos acordar de lo seguinte, ABCD e a TAC encefálica. Essas são as cositas mais importantes que temos que nos acordar. Antes de mais nada, temos que falar a respeito da trombólise
endovenosa ou alteplasia. A alteplasia, viene dos tubitos. Um tubito que é um polvito e um tubito que é uma solução para dissolver esse polvito. Generalmente viene 50 miligramas, isso é sumamente importante saber. E que hace? Viene como se fosse um tubito acá. Esse tubito nós vamos a poner no polvo e vamos a poner essa solução arriba, ¿sí? Como se fuera así, dos tubitos, um arriba do outro. Acá tengo un omeprazol, dos tubitos, um arriba do outro, esse da solução, e vai goteando. ¿Sí? É sumamente importante saber isso, porque por aí estamos na guardia e por aí aparece um paciente com ACV. Se põe o tubito e se deixa goteando. Não se pode sacudir, não se pode mover. ¿Por quê? Porque se nós movemos, podemos romper a alteplasia e então não vai ter efeito. Então, se há que deixar goteando hasta que se termine, e generalmente isso há que saber. Qual é a dose? 0,9 miligramas por quilo, mas máximo 90 miligramas. 0,9 miligramas por quilo, máximo 90 miligramas. 10% se dá em bolo e 90% se dá em 1 hora. Generalmente se utiliza 2 kits porque a maioria dos pacientes, obviamente, pesam mais de 50, 60 quilos. Então, se calcula perfeito 0,9 e se divide 10% em bolo e 90% em 1 hora. Essa é a trombólise endovenosa. Sempre acordando que não se pode agitar o frasquinho. Trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica é basicamente como se fosse um cateterismo, ¿sí? De la coronária, como já vimos em outras classes aí de cardio. Se viene por la artéria femoral um catéter, ¿sí? E se liga à artéria trombosada e se retira esse trombo. Em 2018, e isso, ojo, porque pode entrar nos exames escritos, se cambiou o guia, porque antigamente se dizia que não se poderia ser a trombectomia mecânica quando o paciente tinha mais de 6 horas desse acidente isquêmico, ou seja, dessa isquemia. Então, se cambiou e se dizia então que hasta 6 horas e hasta 9 horas em pacientes selecionados que tinham todavia como chance, por la ressonância, de recuperação dessa zona de penumbra. Hoje em dia se diz que pode ser em 24 horas, hasta 24 horas em pacientes selecionados, ou seja, que têm todavia chance de recuperação dessa zona afectada. Ojo, trombólise endovenosa hasta 4 horas e meia, menos que isso, se não pode passar disso, hasta 6 horas. A maioria dos pacientes trombectomia mecânica. Depois disso, nós temos que, obviamente, evaluar se o paciente pode, se passou as 6 horas, evaluar se pode fazer a trombectomia mecânica. Depois de 4 horas e meia, não se utiliza alteplasia. Ojo com isso, porque é pergunta de exame. Bueno, por que se faz um ataque quando o paciente ingressa? Justamente é para saber o seguinte, para delimitar se é isquêmico ou se é hemorrágico. Por exemplo, se o paciente tem um ACV hemorrágico, obviamente que nós não vamos dar um trombolítico, senão esse paciente vai sangrar e vai morrer em pouco tempo. Sim? Ojo com isso, porque é sumamente importante. Por isso que se pede um ataque quando o paciente ingressa. Vamos ao infarto cerebral lacunar, já estamos terminando. Creio que estou um pouquinho acelerado porque a classe é larga, sim? Então, vamos rapidito e já vamos a terminar. Por favor, vou tomar água porque estou com a garganta rompendo agora. E, por favor, classe de ACV, sim ou sim, há que saber. Não há que fazer, há que saber sim ou sim e saber muito. Bueno, infarto cerebral lacunar. Já vimos antes, mas agora vamos a repassar. O infarto cerebral lacunar, generalmente teníamos uma lipodistrose nesse vasito e então se generava uma alteração aí. Generalmente eram pacientes com hipertensão, é o principal fator de risco e são pacientes mais ancianos. Ojo, é de pequeno tamanho e de localização profunda. Em LATAC é menor a 15 milímetros, eu falei antes 15 centímetros. Não, estava certo, 1,5 centímetros. Agora me acordei. TAC é menor de 15 milímetros ou 1,5 centímetros, que é a mesma coisa. La laguna é uma cavidade no cérebro produto de um pequeno infarto. Então, que é uma laguna? Infarto lacunar é que se forma uma laguna, ou seja, uma zona isquêmica. Generalmente são bem chiquitas, como nós podemos ver acá. Muitas das vezes o paciente pode ter múltiples e não só uma. Qual é o problema de los infartos lacunares? Podem produzir demência, podem produzir hemiparesia motora pura, sensitiva pura, parecia crural com ataxia homolateral e disártria manotorpe. Isso se pergunta no exame, mas o que mais se pergunta é a respeito da demência por infartos lacunares. O pronóstico, generalmente, o paciente se recupera totalmente. O único ponto é que evoluciona a la demência vascular, ou seja, com a repetição de vários infartos lacunares, liga a um síndrome pseudobulbar e demência vascular.
Tratamento é basicamente prevenir o fator de risco, como a hipertensão, e basicamente isso, porque é o principal causante do infarto lacunar. Vamos respirar. Sí, estou um pouquinho acelerado porque essa classe eu pensei que ia tardar mais, então tratei de resumir todo aí poner solamente em uma classe para não quedar como, por exemplo, sendo 3, 4 classes de um mesmo tema. Então, hoje nós vamos ver ACV isquêmico, já vimos, e agora o ACV hemorrágico, menos frequente, pero mais grave. ¿Por que mais grave? Porque justamente pode ocasionar a compressão cerebral, hasta mesmo uma herniação dependendo do tamanho, porque aumenta a PIC e então pode herniar o hemisfério contralateral de essa afectação. Então, ACV isquêmico, há que saber que as causas, sí ou sí, fatores de risco, sempre acordando da hipertensão e da aterosclerose, sempre isso, é tranque, acordando dos novos fatores de risco, como síndrome de apneia do sonho e também a respeito da migrânia com áurea. Acordar do diagnóstico e tratamento, sumamente importante do tratamento, saber a ventana, que é hora de ouro, a zona de penumbra, que é zona de penumbra. Então, essas são perguntitas que generalmente no horário vão a ser hechas, seguro. Então, vamos a ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, entonces, nosotros tenemos, obviamente, vamos a clasificar de nuevo, hemorrágico y isquémico. Hemorrágico es el conocido como derrame cerebral, en más o menos 15%, y vamos a tener la hemorragia cerebral parenquimatosa o subaracnoidea. Se clasifica así el ACV hemorrágico. Bueno, el ACV hemorrágico es un sangramiento en el interior del parénquima encefálico. É menos frequente que o isquêmico, pero é mais grave, a mortalidade é maior. É uma emergência médica neurológica. Conhece dessa palavrita? Emergência médica neurológica. Antes de ser neurológica, é médica. Bueno, epidemiologia é 15 a 20% de todos os ACVs. Nós vamos ter em 1/3 dos pacientes morrem aos 30 dias e apenas 20% dos pacientes não vão ter sequelas funcionais. ¿Sí? Ou seja, e muito pouco os pacientes de cada 10, solamente 2 não vão ter nenhuma sequela a los 6 meses, ou seja, vão ter sua vida normal de vuelta. Quais são os tipos de ACV hemorrágico? Isso é sumamente importante. Temos a hemorragia subaracnoidea e a hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, qual é o ponto? A hemorragia intraparenquimatosa ou el hematoma intraparenquimatoso, vamos ter o hematoma hipertensivo, que generalmente se dá nos núcleos de la base cerebro e puente, e os hematomas lobares, que generalmente está associado a angiopatia amiloide. E em outras regiões também pode haver hematomas intraparenquimatosos, e aí se há, nós vamos pensar em tumores, como por exemplo o cavernoma. Então, o hematoma intraparenquimatoso é, por exemplo, um hematoma, ¿sí? Que pode se dar em distintas regiões. Quando é um hematoma hipertensivo, vamos pensar sempre em localizações do núcleo de la base, cerebro e puente, e hematomas lobares, generalmente nós vamos pensar em uma angiopatia amiloide. Isso seria o hematoma intraparenquimatoso, está dentro do cérebro, é intraparenquimatoso. O hematoma intraparenquimatoso hipertensivo, que antes já havíamos falado. Qual é o ponto mais importante desse hematoma? É 10 a 15% dos ACVs hemorrágicos, ¿sí? E quais são os fatores de risco? Isso há que saber. Idade, hipertensão, etilismo, insuficiência renal crônica, se é sexo masculino, coagulopatia e insuficiência hepática. Então, qual é o ponto do intraparenquimatoso hipertensivo? Produz uma pressão local e essa pressão local pode ser com que cause hemorragias intraventriculares, ou seja, esse hematomita pode evolucionar a hemorragias intraventriculares. ¿Sí? Ojo, porque isso pode ser pergunta de exame. Então, ACV hemorrágico pode evolucionar a uma hemorragia intraventricular. A hemorragia subaracnoidea agora, ¿sí? E já vamos a finalizar. Essa é a mais importante e sempre se pergunta. Sí ou sí, essa se pergunta. Tem elevada mortalidade e a clínica é bem característica e bem aguda. ¿Sí? Quais são os tipos de hemorragia subaracnoidea? Bueno, a hemorragia subaracnoidea temos por causa traumática e não traumática, ou espontânea. As traumáticas são as mais frequentes. Por exemplo, aquele paciente que teve um traumatismo crânioencefálico e teve uma hemorragia subaracnoidea. As não traumáticas ou espontâneas, a mais frequente é a rotura de um aneurisma intracraniano idiopático e que sí ou sí é importante saber porque é causa de 70 a 90% dos casos.
¿Cuál es la clínica? Y sí o sí, eso siempre es pregunta de examen. Clínica, cefaleia súbita y muy intensa. El paciente habla lo siguiente, es la peor cefaleia de la vida, ¿sí? Muchas de las veces los casos clínicos ponen así, que es la peor cefaleia, el paciente relata que es la peor cefaleia de su vida. Va a tener acompañante náuseas y vômitos por esa presión intracraneal elevada, pérdida de la conciencia, pérdida transitoria de la conciencia, alteración de la conciencia, perdón, paciente no se va a conseguir ahí desorientación tempo espacial y pérdida transitória de la conciencia. O sea, ¿qué pasa generalmente? ¿Qué pasa generalmente? El paciente tiene el dolor, paciente pierde la conciencia, o sea, cae, y después cuando se despierta tiene la alteración motora, o sea, la afectación neurológica. O sea, la aparición de signo de foco neurológico. Entonces, puede presentar rigidez de nuca y generalmente relata una semana antes una cefaleia sentinela, una cefaleia bien molesta que hoy tuve la peor cefaleia de la vida y presentó. Tuve la cefaleia, se cayó y entonces después cuando despertó, ahí presentó los signos de foco neurológico. La hemorragia subaracnoidea, entonces nosotros vamos a tener la mayoría de las veces un traumatismo o un aneurisma. Ese aneurisma tenemos la alteración de la pared y entonces en algún momento, como por ejemplo un pico hipertensivo de ese paciente puede romper y entonces puede generar un ACV hemorrágico. ¿Cuál es la localización más frecuente? Localización más frecuente es en la arteria comunicante anterior. ¿Eso se pregunta? No, no se pregunta, pero solo para tener una idea, es acá donde más frecuentemente hay aneurismas que se rompen, la arteria comunicante anterior. Después, en frecuencia, van a tener en la arteria cerebral media y después en la arteria comunicante posterior. Menos frecuente en la arteria cerebral posterior. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar la hemorragia subaracnoidea? Acá sí, monitoreio oxígeno en vías. Esse paciente pode descompensar a qualquer momento. Imagine que está sangrando aí, está generando uma massa que comprime o cérebro, então você pode descompensar. Ojo, é uma emergência médica antes de qualquer coisa, como já falamos al início da hemorragia subaracnoidea. Monitoreio oxígeno em vías, ABCD, uma emergência, então, primeiro garantizamos a via aérea e estabilização hemodinâmica de nosso paciente. Se o paciente tem um Glasgow menor de 9, intubação orotraqueal, acá sim, gente, temos que fazer controle da hipertensão arterial. Temos a pressão sistólica deve ser agressiva, ou seja, devemos baixar hasta 140 milímetros, deve ser menor de 140 milímetros de mercúrio. Com que nós vamos diminuir? Com labetalol ou nitroprusiato. E se há crise epiléptica, vamos a dar antiepiléptico para nosso paciente. Então, a diferença de la hemorragia subaracnoidea de la hemorragia intracerebral ou intraparenquimatosa é que la hemorragia subaracnoidea ocorre no espaço subaracnoideo. Basicamente é isso. Então, medidas generais é monitoreio oxígeno em vías, pressão arterial, sí ou sí, antes ABCD, e Glasgow menor ou igual a 8, intuba o paciente e hipertensão, sí ou sí, hay que tratar. El tratamento, ¿sí? Quando eu vou fazer, então, tratamento quirúrgico em los pacientes com ACV hemorrágico? Nós vamos fazer tratamento quirúrgico em nosso paciente quando, por exemplo, tem hematoma de fossa posterior maior a 3 centímetros, porque em la fossa posterior é bem chiquita e se acumula pouca quantidade de sangue aí, então, generalmente aumenta a PIC com pouca quantidade de sangue e por isso pode fazer uma hipertensão endocraniana com herniações. Vamos tratar quando o paciente tenha hidrocefalia aguda, fazendo uma derivação ventricular externa, e quando o paciente tem um hematoma voluminoso supratentorial, quando é maior de 30 centímetros cúbicos ou menor de 1 centímetro da superfície, e risco de herniação transtentorial. Quais são as complicações do ACV hemorrágico? Resangrado, vasoespasmo, e como se fuera uma reação do cérebro, ocasiona um vasoespasmo, que é como se fuera um mecanismo para tentar compensar, ¿sí? É um mecanismo falho do nosso organismo, hipertensão endocraniana e convulsões. Complicações extraneurológicas vão ter cardiovasculares e respiratórias, alterações do meio interno, infecções e disfunção orgânica múltipla. Bueno, agora para finalizar, o hematoma epi o extradural. Eso se pregunta mucho, ¿sí? Eso se pregunta mucho. ¿A dónde está el hematoma extradural? Es un hematoma entre la dura madre y hueso. ¿Por qué yo puse en negrito? Porque eso entra mucho en los exámenes, tanto escrito cuanto orales. Principalmente escrito se pregunta mucho eso. El hematoma extradural es un hematoma entre la dura madre y el hueso, ¿sí? Generalmente es
ocasionado por uma laceração arterial ou fractura. É uma emergência quirúrgica. E assim se vê. Se vê como se fosse uma pelota adentro do que comprime o cérebro. Bueno, hematoma subdural. O hematoma subdural é entre a dura madre e a leptomeninge. Generalmente é de origem venoso e pode associar-se a alguma contusão. Pode ser agudo e crônico e o tratamento não é cirúrgico. Ou, a vezes, se leva à cirurgia. Se leva à cirurgia solamente se o paciente tem muita sintomatologia compressiva. E, bueno, essa foi a classe de hoje. Eu tratei de resumir todo el ACV isquémico hemorrágico em uma classe. Qualquer dúvida que tenha, me envie um mensagem. Muitas bendições a todos vocês e nos vemos na próxima classe. Adiós.